Tá demorando aqui para iniciar a gravação, só um minutinho. Não sei por quê. Acabei da aula, foi tudo normal. Pronto. Bem, sejam bem-vindos. É sempre para mim tê-los aqui, tê-las aqui. Nós hoje vamos seguir com o procedimento do júri. A gente vai falar sobre júri hoje, próxima quinta-feira. Eu queria lembrar, e quando eu digo que queria lembrar é porque eu realmente não sabia disso. Fui perceber isso ontem. Essa semana nossas aulas são absolutamente normais. Segunda-feira que vem, vocês sabem, é feriado aí pela Nossa Senhora Aparecida, né? E na terça-feira que vem, 13, também será feriado. Então, semana que vem, tanto 12 como 13 serão feriados. Esse feriado do dia 13 é o dia do professor, o dia mais importante do ano, que é o dia 15, e a universidade resolveu antecipar para o dia 13. Então, nós vamos ter aí, na quinta-feira que vem, que a gente volta às nossas aulas. E quando eu digo as da nossa disciplina. Então, hoje, a aula normal, quinta-feira que vem, depois de amanhã, aula normal, terça-feira da semana que vem, feriado, e aí na quinta-feira da semana que vem, dia 15, a gente retoma o nosso estudo. Está avisado? Estão sabendo? Então, semana que vem, segunda e terça, feriados para a nossa disciplina. A gente vai ter aula hoje quinta, e na semana que vem a gente volta só no dia, na quinta-feira. Muito bem. Meus queridos, a gente vai ver hoje a primeira fase do procedimento do júri. Como a gente falou, conversou na última quinta-feira, o procedimento do júri, sob determinado aspecto, ele é o procedimento mais complexo que nós temos, porque ele é dividido em duas fases. A primeira fase, como a gente vai ver hoje, começa no oferecimento da denúncia da queixa, se desenvolve, e no final da primeira fase, o juiz terá, como a gente vai ver daqui a pouquinho, 4 possibilidades de decisão. Então, no final da primeira fase, o juiz tem 4 possibilidades distintas de decisão. Caso ele opte por uma delas, que é a decisão de pronúncia, aí nós iniciamos a segunda fase do procedimento do júri. Então, o procedimento do júri começa com o oferecimento da denúncia da queixa, vem aí se desenvolvendo. Quando chega no final da primeira fase, o juiz terá diante de si 4 caminhos a tomar. Se ele optar por um desses caminhos, chamado decisão de pronúncia, inicia a segunda fase, e esta segunda fase, essa segunda etapa do procedimento do júri, vai terminar com o oferecimento daquele processo aos jurados. Então, a última fase do procedimento vai terminar com a sessão de julgamento, aquela que nós vamos ver onde é o efetivo protagonismo do júri. Né? Então, nós já começamos a falar de júri na semana passada, nós falamos sobre soberania dos vereditos, sobre a competência do júri para crimes dolosos contra a vida, falamos sobre o princípio da plenitude de defesa, sigilo das votações. A aula de hoje e da quinta-feira, elas são aulas mais pé no chão. Hoje nós vamos entender como é que se organiza a primeira fase. Na quinta-feira, a gente vai ver como é que se organiza a segunda fase. Então, o procedimento completo é formado pela primeira fase de hoje e a segunda fase de quinta-feira. Então, a gente vai precisar, só um minutinho, Paulo, a gente vai precisar dessas duas fases, tá? Diga, Paulo. Professor, eu queria até ver com o senhor o seguinte, até tinha comunicado ao senhor que eu estava usando a doutrina do Aurí Lopes Júnior. E aí eu fui atrás os princípios do procedimento do Tribunal do Júri, que são 4,
ele só elenca o nome dos princípios, mas não comenta os princípios. Eu só consegui encontrar o comentário explicando a respeito dos princípios em artigos do Conjur e do Migalhas. Aí, assim, fora o Auri Lopes, né, tem alguma outra doutrina que o senhor possa indicar para a gente ter mais ou menos assim um norte, seja o NUT ou Nestor Távora, não sei. Tem, Paulinho? Tem sim. Ótima tua pergunta. Paulinho, a primeira referência que eu quero passar é exatamente o professor Guilherme de Souza Nutti. Olha só, a tese de doutorado dele, que é publicada, o que foi publicada como livro, é sobre princípios do júri. Uma tese de doutorado dele versa sobre esses 4 princípios. Então, é a melhor referência para a gente ter em doutrina. Né? Então, é princípios do júri, do professor Guilherme de Souza Nutti. Nutti é realmente excelente. Exatamente, Isabela, além de ele ser muito didático, ele é muito preciso, produz muito. E a outra referência, Vitória já sabe, foi minha aluna 700 vezes, a Vitória vai receber dois diplomas, de aluna que se graduou e é bacharel em Direito, e bacharel em Motinha, né, porque ela já foi minha aluna em 700 disciplinas diferentes. Então, eu gosto muito do livro do professor Renato Brasileiro, né, é um livro, como eu mostrei para vocês, é um livro de volume, né, um livro extenso, mas de muito didatismo, né, um livro, essa edição do ano passado, né, do professor Guilherme, do professor Renato Brasileiro, e ele trata muito bem do Instituto do Júri, né, uma boa referência para o júri. É um volumezão, né, mas ele é muito didático no que ele tem que tratar. Então, para os princípios, eu considero esses dois. Eu não estou aqui com ele, vou tentar encontrar aqui na minha biblioteca, que está um tanto que desarrumada, mas eu tento encontrar, Paulinho, e trago. Eu tenho uma edição antiga desse livro do Gnut sobre princípios, mas eu vou tentar encontrar para mostrar para vocês na quinta-feira. Mas não tem erro. Renato Brasileiro e Guilherme de Souza Nutti são as 2 melhores referências que nós vamos ter para tratar do tema. Tá bom? Beleza? Queridos, então, o nosso estudo do júri, do procedimento do júri, é um estudo feito com um combo, digamos assim. Então, você vai ter que unir a aula de hoje com a aula de quinta-feira. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai ver a primeira fase e, principalmente, ou seja, o ponto mais importante da aula de hoje é que entendamos bem essas 4 decisões que o juiz pode tomar ao finalizar a primeira fase. E aí, na quinta-feira, a gente vai finalizar o estudo do júri, vendo a segunda fase do júri em relação a isso. Tá tranquilo? Beleza? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né? Estão vendo? Beleza? Dá para visualizar bem, né? Obrigado, Inês. Eu realmente, eu sou réu, confesso, eu sempre busco a confissão, porque a confissão, como é um atenuante de pena, ela é interessante. Eu sou réu, confesso, sei que meus slides são feios, né? Eu vejo os slides de uns colegas e eu fico com inveja, né? Tem uns colegas que fazem, eu tenho um colega lá da Faculdade de Araçá que faz uns slides que são incríveis, né? Meu pai, inclusive, meu pai foi professor muitos anos no Exército, e usava uns slides, ele fazia inclusive à mão, né? Na época não tinha computador, ele fazia à mão, era uma obra de arte. Os meus são feios mesmo, viu? Mas é o que tem para hoje. Um dia eu melhoro essas onças. Então, veja, a gente vai falar agora da primeira fase do procedimento do júri. Mas o que é importante a primeira fase? 2 coisas. Nós vamos ver, sem dúvida, Matheus, a gente pode ser bom em tudo, né, cara? Então, veja só, a gente vai ver a primeira fase, e eu queria que a gente tivesse atenção sobre 2 aspectos. Primeiro,
existe uma correspondência muito grande entre a primeira fase do júri e o procedimento ordinário que nós já estudamos. Então, o procedimento ordinário, aquele que nós estudamos antes da prova, guarda uma semelhança muito grande com a primeira fase do júri. São diferenças muito pontuais. E segundo, o ponto mais importante da primeira fase do júri é que compreendamos realmente essas 4 possibilidades de decisão. Isso é o ponto mais importante da primeira fase e, consequentemente, o ponto mais importante da nossa aula. Tá? Então, veja, tenho aqui o oferecimento da denúncia ou da queixa, tá? Agora eu estou com uma dúvida, me ajudem aqui. É possível que um processo de júri, de competência do júri, crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, possa começar por uma queixa? O que é que vocês me dizem? Eu errei aqui no slide ou está certo isso? Posso ter um processo de júri, crimes dolosos contra a vida, iniciado por uma queixa? Rola? Eu acho que pode. Aí o promotor de justiça, ele aceita a queixa-crime. Mas aí não é ele que aceita, é o juiz. Lembra disso, Cláudia? A queixa-crime é proposta pela parte. Eu já não estou com a cabeça boa, não, professor. E já aí, tô... Fique fria, fique fria. Eu acho que pode. Junto que resolve. Quem que pode ajudar a Cláudia? Diga, Paulo. Professor, no caso, falando sobre o procedimento do júri iniciado com o oferecimento da denúncia e atendendo todos os requisitos, é que se dá procedimento ao processo? Não, a minha pergunta é um pouquinho diferente disso, Paulinho. É se a queixa... Eu acho que a queixa crime, professor. A gente sabe que a ação penal é em regra pública. A minha pergunta é se eu posso apresentar uma queixa, portanto, é uma ação penal privada. E a resposta é sim. Eu posso ter um processo do júri iniciado através de uma queixa, porque lembre-se da ação penal privada subsidiária que vocês viram lá em processo penal 1. Aquela ação penal privada subsidiária da pública, né? Da pública, exatamente. Ou seja, da pública, o Ministério Público... Isso, exatamente, Cláudia. O Ministério Público não ofereceu a ação no prazo legal, né, foi omisso, surge ao ofendido ou a seus sucessores o direito de oferecer uma ação penal. Então, aqui eu posso ter, sim, um procedimento do júri iniciado por uma ação penal privada, onde, por exemplo, no caso dos homicídios tentados, né, a própria vítima pode oferecer isso. E mesmo em crimes dolosos contra a vida consumados, imagine um dos sucessores da vítima que percebe que o Ministério Público está sendo omisso, o Ministério Público nada fez em relação a isso, ele vai ter a possibilidade de oferecer a ação dentro desse cenário. Então, é perfeitamente possível que nós tenhamos aí a ação oferecida pela própria vítima, no caso de crimes tentados, ou pela figura dos sucessores, no caso de crime consumado. Tá? Oferecida a denúncia ou queixa, o que eu espero? O recebimento. Aqui a gente vai ter aquele mesmo raciocínio que nós tivemos com o recebimento lá no procedimento ordinário, ou seja, o recebimento inaugura o processo, o recebimento interrompe a prescrição, e depois do procedimento, do recebimento, vou fazer a citação para que a parte apresente uma resposta escrita. Isso aqui, esses 4 atos iniciais, não diferenciam dos 4 atos iniciais do procedimento ordinário. Tá? Então, quando você for fazer um estudo comparativo, pegando a rotina, o roteiro do procedimento ordinário e pegando esse roteiro aqui no procedimento do júri, vocês vão ver que essas 4 etapas são iguais. Ofereço a denúncia ou queixa, tenho o recebimento da denúncia da queixa, faço a citação e o réu terá 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Até o prazo é o mesmo, 10 dias. E depois desses 10 dias, veja, a acusação tem aí a possibilidade de apresentar uma manifestação no prazo de 5 dias.
essa manifestação da acusação, ela funciona mais ou menos como aquela figura da réplica do processo civil. Então, essa manifestação da acusação, ela funcionará como uma réplica, ou seja, houve a denúncia ou queixa, houve a resposta à acusação e houve, por fim, a manifestação da acusação. Então, veja que aqui a primeira... Só um minutinho, Cláudio, só um minutinho. Deixa eu só concluir aqui que eu já te ouço. Veja, eu tenho aqui a primeira diferença, que é isso aqui. Porque no modelo do procedimento ordinário, o que nós tínhamos? Depois da resposta à acusação, essa aqui era aquela etapa que nós estamos aqui, onde o juiz decidiria pela absolvição sumária do réu. Nesse caso, não. O juiz não vai decidir agora, ele vai ouvir a parte contrária, no caso, a acusação, e essa acusação vai ter oportunidade de se manifestar sobre a resposta. E aí, daí, vamos para a audiência de instrução e julgamento, do mesmo jeito que a gente tem a audiência lá no procedimento ordinário, e também, veja, a regra aqui é que a gente tenha, insisto, alegações finais orais, mas que o juiz pode substituir por memoriais escritos. Então, veja que a estrutura da primeira fase do júri é uma estrutura muito próxima, muito parecida com a estrutura do procedimento ordinário. A diferença é que depois da resposta à acusação, lá no procedimento ordinário, aqui o juiz decide sobre a absolvição sumária, enquanto que aqui ele vai ouvir a parte contrária, ele vai ouvir a acusação, para que a acusação possa se manifestar sobre os termos da resposta à acusação. E aí ele vai partir para a audiência de instrução. Então, a gente pode, eu queria que vocês tomassem nota disso, dizer o seguinte, que no procedimento do júri, a audiência de instrução ela é inevitável, enquanto que no procedimento ordinário ela é evitável, caso, depois da resposta à acusação, nos termos lá do artigo 397, o juiz absolva sumariamente o réu. E aí, finalizou a audiência, ouço as partes, eu posso ouvir as partes durante a audiência e alegações finais orais, ou posso usar de memoriais escritos. Naquele mesmo formato que nós já estudamos juntos aqui no procedimento ordinário, ou seja, a acusação fala por 20 minutos mais 10, a defesa fala por 20 minutos mais 10. Portanto, a regra é que eu tenha alegações finais orais. Cada parte aí falando 20 mais 10 minutos. A exceção é essa que aqui está. Então, a exceção é exatamente eu usar de memoriais escritos, e aí eu terei aí 10 dias, sendo 5 dias para a acusação e 5 dias para a defesa. E aí, depois de tudo isso, veja, eu já ouvi as partes realizaram a sua produção de prova, as partes apresentaram os seus memoriais, e o juiz vai, não, uma vez oferecida aqui, já não tem mais volta, tá, Cláudio? Então, o que acontece? A gente vai ter, já nesse momento, a decisão do juiz. Claro, Rayana, veja só, a regra qual é? Na audiência, na própria audiência de instrução, depois que eu produzir toda a prova, eu vou fazer a oitiva da acusação e da defesa em alegações finais. Mas se o juiz entender que é o caso de se substituir essas alegações finais, que seriam aqui na audiência, por memoriais escritos, e como é que ele pode fazer isso, Rayana? Naqueles mesmos termos do procedimento ordinário. Lembram? Quando eu tiver mais de um réu, quando eu tiver complexidade no processo, quando eu tiver mais alguma diligência a produzir. Então, nós estudamos o procedimento ordinário, que a regra é que na audiência de instrução e julgamento, eu ouça as acusações, a acusação, ouça a defesa e decida. Por isso que o nome da audiência é audiência de instrução e julgamento. Mas que o juiz pode, por 3 motivos, substituir as alegações finais orais em memoriais escritos. Que motivos são esses?
quando ele considerar que o processo é muito complexo, quando ele considerar que eu tenho aí mais de um réu, e quando ele considerar que existe alguma prova ainda que precisa ser produzida, tá bom? Nesses casos, ou seja, quando tiver essas situações, o juiz substituirá as alegações finais orais por memoriais escritos. Então, a acusação terá 5 dias para falar, depois a defesa terá 10 dias para falar, ou seja, eu aqui já finalizei a primeira fase, e aí o juiz prolatará uma decisão. E aqui, esta decisão aqui, ela pode ser de 4 diferentes espécies que nós vamos ver agora. Então, veja, isso que está desenhado nesse slide aqui é a primeira fase do júri. Começa lá com o oferecimento da denúncia da queixa, se desenvolve e termina aqui na decisão do juiz. A gente vai ver agora quais são as 4 possibilidades de decisão do juiz. E se dessas 4, slide tomar aonde, só professor? Cadê o slide? É isso, essa tela aqui, essa tela aqui. Essa tela que está aparecendo aqui, é porque ela está com mas não se preocupe que ela está lá no ar. Pronto, você baixa lá no ar, você vai ter todo esse material lá também. Tá bom? Então, veja, ela começa na queixa e vai terminar numa decisão. A gente vai ver agora quais são as 4 possibilidades de decisão que o juiz tem a tomar. Então, o juiz, vejam, tem essas 4 possibilidades de decisão. O juiz, ao finalizar a primeira fase, ele pode decidir pela pronúncia, pela impronúncia, pela absolvição sumária ou pela desclassificação. Eu pergunto a vocês, sobre isso aqui, está claro? Está tudo tranquilo? Posso avançar? Essa estrutura que nós temos aqui é uma estrutura, insisto, que define a primeira fase do júri. Então, a primeira fase do júri organiza-se dessa forma. Terminou a primeira fase do júri, o juiz vai olhar para a foi produzida, vai olhar para o argumento que as partes ali apresentaram e vai seguir por um desses 4 caminhos. O juiz pronuncia, ou o juiz impronuncia, ou o juiz absolve sumariamente, ou o juiz desclassifica. Então, nós vamos ver agora as 4 possibilidades que encerram a primeira fase. Sabendo logo, anota isso, que dessas 4 possibilidades, a única que inicia a segunda fase é a decisão de pronúncia. Então, a primeira fase terminou, o juiz tem diante de si 4 caminhos diferentes: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição. Se ele optar por uma delas, que é a denúncia, desculpa, que é a pronúncia, a gente está aí iniciando a segunda fase, que é a matéria que nós vamos conversar na quinta-feira que vem. Então, o procedimento do júri completo, ele começa lá no oferecimento da denúncia e termina na sessão de julgamento pelos jurados. E aí, no meio do caminho, o juiz vai optar por um desses 4 caminhos. Se ele optar pela denúncia, ele estará ali não apenas encerrando a primeira fase do júri, mas começando a segunda fase, que é a matéria da quinta-feira que vem. Tá bom? Vamos então agora entender as características de cada uma dessas decisões. O que significa a pronúncia, o que significa a impronúncia, o que significa a absolvição sumária, o que significa a desclassificação. Mas eu vou aproveitar aqui rapidinho só para fazer a chamada. Eu peço que ninguém saia agora, que eu vou só fazer aqui rapidinho a chamada pelo nome de vocês aqui. Só um minutinho, tá certo? Não me abandonem agora.
Estou finalizando já aqui, só um minutinho. Prontinho, chamada feita, viu? Então, queridos, vamos ver agora de cada uma dessas 4 decisões, né? De cada uma. Pois não, Paulo. O senhor só poderia explicar de novo, professor, a questão da pronúncia? Depois de oferecida a denúncia que vai para a pronúncia? Vamos entender bem isso, né? Quando eu tenho a primeira fase, se organiza com todo aquele roteiro que a gente viu, né? Então, eu ofereço a denúncia, a recebo, determina a citação, a parte ré apresenta a resposta, a parte acusadora apresenta a manifestação, vamos para a audiência de instrução e julgamento. Terminamos a audiência de instrução e julgamento, ou seja, terminamos a primeira fase do júri. Aí o juiz vai ter 4 caminhos. Uma das opções é a pronúncia. Então, a pronúncia é uma das decisões que o juiz pode tomar ao finalizar aí a primeira fase do júri. Então, a pronúncia ocorrerá depois de toda essa fase se desenvolver, ou seja, desde a denúncia até todos aqueles outros atos, terminou a audiência de instrução e julgamento, aí o juiz opta por um desses caminhos: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Tá? Vamos ver agora o que é a pronúncia. A pronúncia, ela é uma decisão interlocutória. Então, o que é que significa isso? Significa que a decisão interlocutória, portanto, não resolve o processo. É uma decisão que decidirá um incidente, decidirá um momento do processo. Então, a pronúncia é uma decisão interlocutória. E qual é o fundamento dela? É o artigo 413. O juiz
fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria. Então, para a pronúncia, o juiz vai entender que, analisando a prova que ele encontrou naquela primeira fase do júri, analisando efetivamente aquela prova, nós vamos ter, né, a ideia de que ele acha que a materialidade, a comprovação de materialidade e indícios de autoria. E aí o que ele faz? Segue para a segunda fase do júri e, consequentemente, para o julgamento pelos jurados. Então, entendam o seguinte: quando o juiz termina a primeira fase, olha para a prova e verifica na prova que existe comprovação de materialidade, ou seja, ele tem prova ali de que alguém morreu, e ele tem indícios que apontam que a autoria daquele determinado fato é do réu, o que é que o juiz diz? Pronuncia o réu, e com isso ele inicia a segunda fase, que vai terminar na sessão de julgamento lá pelos jurados. Então, queridos, veja só, aquilo que a gente vai ao fórum assistir, eu vou assistir hoje o júri do fulano de tal, hoje será o júri do cicrano, hoje vão julgar lá no júri o fulano. Aquilo ali é só o último ato de todo esse procedimento que nós estamos vendo aqui. O jurado, ele só aparece nesse último ato. Então, terminou a primeira fase, o juiz analisa a prova e, se ele entender que há comprovação de materialidade, há indício de autoria, o que ele faz? Rapaz, sabe isso aqui? Tem comprovação de materialidade? Tem. Tem indício de autoria? Tem. Então, eu vou mandar isso para o júri. Então, entenda uma decisão de pronúncia como um certo juízo de admissibilidade. Entendam isso como uma espécie de rito de passagem, onde o juiz entende que há elementos para justificar o envio do réu para os jurados. Então, a gente vai ter aqui, na pronúncia, nada mais, nada menos do que um juízo de admissibilidade. É o juiz dizendo, olha, se justifica que eu inicie aqui a segunda fase. Então, quando o réu é pronunciado, qual é a certeza que ele vai ter? Que ele vai ser julgado pelos jurados. Então, o juiz, na pronúncia, ele está encerrando a primeira fase e está dizendo, é justificado que eu leve esse réu para que os jurados decidam. Então, a pronúncia inicia a segunda fase, que terminará lá com a realização do júri, com a sessão de julgamento pelos jurados. Agora, se o juiz entende, olhando para a prova, que não existe comprovação de materialidade, ou não existe indícios de autoria, ele vai caminhar pela impronúncia. Veja o que diz aí o 440. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Então, entende. Quando o juiz olha para a prova e verifica que há comprovação de materialidade e há indício de autoria, segue o jogo, toca o bonde para frente e vai pronunciar o réu, levando o réu para o julgamento pelos jurados. Agora, se nessa mesma etapa, veja, nós estamos aqui no mesmo momento, que é no final da primeira fase do júri, o juiz olha para a prova do processo e vê que não tem comprovação de materialidade ou ele não tem indício de autoria, as testemunhas que foram ouvidas dizem, não, eu não posso afirmar que foi o réu, eu não me lembro de nada, eu não estava lá, eu não tenho como dizer que foi ele. Ou seja, o juiz olha para a prova e verifica que não tem nem indícios mínimos de autoria. O que o juiz fará nesse caso? Ele vai fazer uma impronúncia. A impronúncia, ela é uma sentença. Então, ela vai terminar o processo. É como se o juiz dissesse, olha, a dúvida que eu tenho aqui
é uma dúvida muito grande e eu não posso levar esse réu para os jurados. Então, ele termina o processo, ele encerra o processo. Tá? Ele vai efetivamente encerrar o processo. Agora, toma muito cuidado, porque a decisão de impronúncia ela tem uma característica muito interessante. Olha o que diz aqui o parágrafo único do mesmo artigo 414. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa, se houver prova nova. Então, o juiz, ao finalizar a primeira fase, olha para a prova, analisa a prova, e ele verifica que não existe ali comprovação de materialidade ou não existe indício de autoria, ele encerra o processo. E ele vai encerrar o processo através de uma sentença chamada sentença de impronúncia. Agora, essa sentença de impronúncia ela faz coisa julgada só no plano. O que significa isso? Significa que quando eu sentencio e eu impronuncio o réu, se a parte não recorre, aquela decisão transitará em julgado. Aquele processo está definitivamente encerrado. Acabou. Morreu. Então, o juiz termina a primeira fase, olha para a prova e verifica que no olhar dele não existe comprovação de materialidade, não existe indício de autoria. O juiz chega a essa conclusão. Só um minutinho, Paulo, deixa eu só fechar essa ideia. Aí o juiz impronuncia. O processo está acabado. As partes, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, têm o direito de recorrer dessa decisão. Mas no momento em que aquela decisão não tiver mais recurso, ocorrerá o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Mas esse trânsito em julgado, ele ocorre apenas do ponto de vista formal. Aquele processo está acabado, ele está encerrado, mas se surgirem novas provas, eu posso iniciar um outro processo. Mas veja, não é que eu vou ressuscitar o processo antigo, eu vou começar tudo de novo. E aí vocês poderiam me perguntar, Rafael, mas isso não ofenderia o princípio do non bis in idem, ou seja, eu seria julgado duas vezes pelo mesmo fato? Não, você não seria julgado duas vezes pelo mesmo fato, porque você não foi julgado ainda por esse fato. Você foi processado, quando terminou a primeira fase, o juiz não tinha os elementos que autorizavam a ele a mandar você para o júri, então ele resolveu encerrar o processo com a impronúncia, e aquilo ali fez coisa julgada só formal. Surgindo novas provas, eu posso ter uma nova denúncia, e aí eu vou começar tudo de novo no novo processo. Tá? Pois não, Paulo? Professor, claro que quando a gente vai analisar um caso baseado naquilo que é disponibilizado para a gente nos noticiários, na internet, a gente tem uma visão bem genérica do que aconteceu no processo em si. Não tem como a gente analisar a prova, nem testemunha, nem nada. E esses dias eu acompanhando um júri de um advogado, inclusive, muito conhecido, que é o S. Fares Murphy, que ele foi advogado do goleiro Bruno. Em uma das teses de defesa, o seu patrocinado, ele foi acusado de ter matado uma moça estrangulada, mas no laudo pericial dizia que a causa da morte era indeterminada. E acabou que o júri condenou a parte, né, o acusado, baseado em um crime de estupro que acabou ocorrendo um homicídio, enfim. Tem como recorrer, há a possibilidade de recorrer da sentença do júri, ou encerrada a decisão do júri, acabou, morreu por ali, não há mais nada que se possa fazer? Tem. Nós vamos ver no futuro, Paulo, quando a gente for ver recursos, que existe sim a possibilidade de recurso contra a decisão do júri.
A gente vai ter uma aula específica sobre isso. A gente vai ver que o recurso sempre será possível. As consequências desse recurso é que serão limitadas, porque o tribunal, ao julgar aquele recurso, ele não pode modificar a decisão dos jurados por força da soberania. O máximo que o tribunal fará é devolver você a novo júri. Mas respondendo de forma objetiva, sim, existe um recurso, que é o recurso de apelação, que a gente vai ver no futuro. E aí, nesse recurso, a defesa vai ter a possibilidade de arguir algum defeito, alguma incongruência, tanto a defesa quanto a acusação, na decisão do jurado. Beleza, professor, muito obrigado. Mas a gente vai voltar a ver tudo isso quando a gente for ver a apelação. Sim, Inês, aí é zerado o jogo. Né? Então, na hora que eu tenho a sentença de impronúncia, ela transitou em julgado, Inês, a nova acusação tem que ser baseada em novas provas e vai ter que começar por uma nova denúncia ou uma nova queixa. Eu não vou requintar, nem ressuscitar, digamos assim, o processo anterior, não. Começa numa nova denúncia já de saída. Tá? A terceira opção que o juiz vai ter é a decisão de absolvição sumária. Aqui o juiz diz o seguinte, olha, eu não vou mandar esse réu para os jurados. Por quê? Porque eu já tenho uma convicção de que ele merece ser absolvido. Aqui o juiz, ele usurpa a competência dos jurados. É como se ele dissesse, para que eu vou mandar esse cara para o júri se eu aqui, no final da primeira fase, veja, todas essas decisões são tomadas no mesmo momento. O juiz, quando termina a primeira fase, aquilo que estava naquele slide, o juiz vai optar por pronunciar, ou por impronunciar, ou por absolver sumariamente, ou por desclassificar. Então, essas 4 decisões são tomadas no mesmo momento, final da primeira fase do júri. Se o juiz verifica que tem comprovação de materialidade em indício de autoria, inicia a segunda fase com a pronúncia. Se o juiz entende que não tem comprovação de materialidade ou não tem indício de autoria, encerra o processo com a impronúncia. Agora, se o juiz entender que está comprovado um desses 4 elementos aqui do artigo 415, ele vai absolver sumariamente. Veja quais são aí as hipóteses. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato. O juiz se convenceu de que o fato não aconteceu. 2. Provado não ser ele, o réu, né, autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constituir infração penal. 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Então, se o juiz, ao finalizar a primeira fase, olha para a prova e se sente seguro com a prova que foi produzida, para dizer, olha, o fato não existiu, o réu não é o autor, não houve infração penal ou houve um excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o juiz absolverá o réu. Então, ele não manda para os jurados, é como se ele usurpasse essa competência dos jurados e ele encerra o processo aqui e agora, no final da primeira fase, absolvendo. Aqui a gente está falando de uma sentença para absolvição. Sentença essa que faz coisa julgada formal e imaterial. Tá? Então, aqui o que o juiz está pensando? Cara, se eu já tenho certeza que o fato não aconteceu, se eu tenho certeza que ele não é o autor desse fato, para que eu vou mandar esse cara para os jurados? Se eu já tenho essa certeza. Se o juiz tiver dúvida, pronuncia, porque a competência é dos jurados. Mas se o juiz já tem a certeza, ele encerra a parada ali mesmo. E aqui, Paulo, voltando um pouco àquela tua pergunta, e até estendendo um pouquinho, essas 4 decisões são recorríveis. Tanto a pronúncia, quanto a impronúncia, quanto a absolvição sumária, quanto a desclassificação, são decisões onde se admite, onde cabe recurso. A gente vai estar recurso na frente, a gente não vai estar agora, a gente vai ver na frente que cabe recurso. E aí, com base nisso, a gente vai entender quais são os recursos
cabíveis, mas a gente sabe que essas decisões são recorríveis. Aí ela pergunta, professor, a diferença do artigo 414 e do inciso 2º do 415 é que já houveram indícios e no artigo 415 falta deles. Exatamente. Aqui, o juiz tem certeza, é um juízo de certeza, Rayana, que não é o réu o autor. Então, ele tem certeza que aquele fato até aconteceu, mas o réu não é o autor. Então, no 415, exige-se certeza. No 414, o juiz tem dúvidas, e é uma dúvida tão grande que ele não tem nem como mobilizar os jurados. Pode ter sido aquele réu o autor? Pode, mas também pode não ter sido. O juiz não tem nem os indícios mínimos de autoria. Então, ele dá por encerrado o processo, sentenciando através da impronúncia, e aí, se no futuro aparecer novas provas, que eu reinicio o processo. Aqui no 415, não. É juízo de certeza. O juiz está convicto de que aquele réu não foi autor nem partícipe. Então, 414, dúvida, 415, certeza. Tá bom? A última decisão também é tomada, Rayana, aproveitando aqui a tua pergunta, com certeza. Aqui também tem um juízo de certeza. Olha o que diz aí o 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Aqui o juiz se convenceu de que não há crime doloso contra a vida. Então, aqui o juiz se convenceu de que o crime não é um crime doloso contra a vida. Então, o juiz se convence de que a conduta aqui não é uma conduta dolosa contra a vida. Então, o juiz, analisando a prova, ele diz, olha, esse crime aqui não é homicídio doloso. Provavelmente vai ser um latrocínio, lesão corporal seguida de morte, estupro seguido de morte. O que é que o juiz faz? Pega aquele processo e manda para o juízo que for constitucionalmente competente. Então, entendam a decisão de desclassificação como uma decisão interlocutória, na qual o juiz entende que não é mais competente. Então, a decisão de desclassificação é uma decisão de incompetência. Nada mais do que uma decisão de incompetência. O que é que eu fiz aqui na desclassificação? Eu olhei para a prova e disse, olha, provavelmente houve um crime, mas esse crime não é doloso contra a vida. O que é que ele faz? Pega aquele processo e manda para o juízo ordinário comum. Deixa de ser competência do júri e ele vai mandar aquilo ali para um juiz ordinário que vai pegar o que já foi produzido e toca o bonde a partir dali. Então, na decisão de desclassificação, o juiz tem uma certeza, não é um crime doloso contra a vida. Qual é a melhor tipificação? Será o juízo ordinário, ao receber o processo, que vai dar essa melhor tipificação. O juízo ordinário não vai precisar zerar esse processo e começar do zero. Ele aproveita tudo que já foi feito. Ele só precisa readequar aquela determinada tipificação. Então, veja, quando o juiz finaliza a primeira fase, o juiz tem diante de si 4 decisões possíveis. Como é que ele decide isso? Olhando para a prova. Primeira decisão, ele vai pronunciar o réu. Quando ele pronuncia, ele está dizendo que há comprovação de materialidade, há indício de autoria, e ele está mandando o réu para os jurados. E aí, o que acontece com a pronúncia? Inicia-se a segunda fase, matéria que nós vamos ver na quinta-feira. Segunda opção, ele impronuncia. Ele entende que não há comprovação de materialidade ou não há indício de autoria, e aí ele encerra o processo, lembrando que a decisão de impronúncia é uma sentença que faz coisa julgada só formal. Se amanhã surgirem novas provas, posso ter novo processo.
Terceira possibilidade, absolvição sumária. Quando? Quando o juiz faz um juízo de certeza com base em um desses elementos aí do 415. E quarta e última decisão possível, a decisão de desclassificação, nos termos do 419, em que o juiz está dizendo, olha, eu não sou competente para continuar com esse processo, porque pelo que eu apurei aqui da prova, não tem crime doloso contra a vida. Manda para o juiz ordinário. Então, veja, dessas 4 decisões, em 2 o processo vai continuar. Pronúncia e desclassificação. E em 2 o processo vai morrer. Impronúncia e absolvição sumária. Dúvidas sobre esse monte de coisa que a gente viu hoje? Professor, só porque eu não presto atenção. A impronúncia, ela é a dúvida, né? É uma dúvida grande, Pedro. É uma dúvida grande. Ou seja, o juiz olha para a prova e vê que não tem comprovação para isso, não tem indício de autoria ou não tem nada. Imagina, por exemplo, que as testemunhas durante a instrução disseram, não, excelência, eu não posso confirmar que foi o réu, eu não me lembro, eu estava sem óculos, eu disse aquilo na polícia porque me mandaram dizer. Ou seja, o juiz não tem os indícios mínimos de autoria que justifiquem ele convocar os jurados para julgar aquele réu. Como é que ele vai entregar aquele réu a julgamento pelos jurados se ele não tem sequer os indícios mínimos de autoria? Ficou claro? Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta, cara. Então, são 4 decisões. Pronúncia continua, segunda fase, matéria de quinta-feira. Impronúncia termina o processo. Absolvição sumária termina o processo. Desclassificação continua, mas no juízo ordinário, aplicando o procedimento ordinário. Essa matéria, no AVA, vocês vão encontrar 4 links para videoaulas. Então, no meu canal do YouTube, e os links estão no AVA, eu tenho 4 aulas lá sobre procedimento do júri. Tá? Parte 1, 2, 3 e 4. Então, fora essa aula que vai estar gravada, amanhã já vai estar no AVA, essa aula que nós acabamos de ter, vocês também encontram no AVA 4 videoaulas gravadas lá no meu canal sobre essa matéria. Então, vejam esse material, tragam as dúvidas, tá? O que nós vamos falar na quinta-feira? Na quinta-feira a gente vai conhecer a segunda e última parte do procedimento do júri, que, como eu falei hoje, começa na pronúncia. Então, a primeira fase termina em uma dessas 4 possibilidades. Quando o juiz decide pronunciar, ele deflagra a segunda fase, que é a matéria que a gente vai ver na quinta-feira. Tá entendido? Dúvidas mais? Queridos, obrigado pela paciência, obrigado pelas perguntas, obrigado pela atenção. Muita paz para vocês, muita tranquilidade. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigado demais pelas dúvidas e pela atenção e pela presença de vocês. Até quinta-feira. Boa noite, professor. Beijo grande a todos. Boa noite, professor.